Olá, vamos para nossas aulas do módulo 4. Nesse módulo, trataremos sobre alfabetizar e letrar. E esta unidade 1 sobre alfabetização necessariamente. Vamos lá. Essa nossa unidade, ela explora as nuances da cognição e aprendizagem no processo de alfabetização e também do letramento, desvendando as complexas interações entre o desenvolvimento mental e a aquisição da leitura e da escrita. Então, nessa aula, a gente vai buscar relacionar a questão cognitiva ao processo de alfabetização e letramento propriamente dito. E, claro, como eu já venho chamando a atenção de vocês, da importância do olhar mais criterioso do desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento mental da criança e a apropriação, né, da escrita necessariamente. Então, nós temos ali o processo de codificação e também de decodificação. Então, a alfabetização, ela engloba a capacidade de decodificar e de codificar símbolos gráficos, transformando letras em sons e vice-versa. Então, é o domínio técnico da escrita, mas não se limita a essa habilidade. Então, a alfabetização, ela nada mais é do que a capacidade de decodificar e de codificar símbolos gráficos, que são as letras, transformando, então, os sons, né, em palavras, em sílabas, em palavras, né, e, consequentemente, ler, interpretar algum texto. Então, é um domínio técnico da escrita de uma língua, mas ela não se limita apenas a essa habilidade. Então, que fique claro para vocês que a codificação e a decodificação não é apenas o ato de ler alguma coisa, né? Entender alguma coisa. Tem o processo de interpretação também neste quesito, tá? Vamos tratar disso mais adiante. Temos a questão do domínio da língua escrita. Não é apenas codificar ou decodificar letras, né, sons. Não. É o domínio da escrita de uma língua. No caso, a língua portuguesa. Então, dominar a escrita, ela implica em compreender as regras gramaticais, a ortografia, a pontuação, permitindo a construção de frases e textos que sejam coerentes e também coesos. É um processo, né, de desenvolvimento da consciência fonológica, que é algo crucial para o aprendizado da leitura e da escrita na língua portuguesa. Então, além da aprendizagem da leitura, da escrita, né, tem o domínio da escrita dessa língua portuguesa, as regras ortográficas, né, as regras de pontuação, as regras gramaticais que essa língua apresenta. E como eu já disse em aulas anteriores, a nossa língua é extremamente complexa. Então, nós temos aí um trabalho muito árduo pela frente, não apenas do professor alfabetizador, mas de todos os professores que trabalham com a língua portuguesa, né, para ensinar as exceções e as especificidades que a língua portuguesa apresenta. O letramento, ele vai além da alfabetização. Ele inclui a capacidade de compreender e também de interpretar textos em diferentes contextos. É a habilidade que utiliza a linguagem escrita para interagir com o mundo. Então, o letramento, ele vai além da alfabetização, né? Ele é uma grande possibilidade de compreender o mundo de diferentes formas, ampliando, consequentemente, o seu vocabulário, né? E também a sua forma de interpretar e também de compreender diferentes gêneros textuais, diferentes textos, né? E promovendo, então, uma habilidade maior na leitura e, consequentemente, na escrita e também na oralidade, tá? Então, a compreensão e a interpretação por meio do letramento, ele é muito, muito importante. O letramento, ele capacita o indivíduo a analisar e criticar textos, desvendando as suas intenções e também as suas mensagens. É um desenvolvimento da capacidade de questionar o que se lê e a forma, a opinião, formando então a sua própria opinião. Então, é necessário
interpretar e analisar muito bem o que está se lendo, né? Então, o letramento ele proporciona isso. Isso faz com que o indivíduo ele tenha uma capacidade maior de analisar de maneira crítica o que ele está lendo, o que ele está aprendendo, né? Nós, enquanto adultos, a gente fala exatamente isso, né? A gente tem essa concepção já tem esse entendimento. Mas para o jovem, para a criança, para o jovem que está ali aprendendo a ler e a escrever, e também a interpretar, que é o processo de letramento, necessariamente, isso faz com que o indivíduo ele consiga adquirir essas habilidades gradativamente, tá? Então é importante você ter esse entendimento e também essa percepção, né, de levar ao conhecimento dos seus alunos esses pontos. A construção do conhecimento perpassa pelo letramento, que, como eu já disse, é a construção de um conhecimento novo, né? E é através da leitura e da interpretação de diferentes gêneros textuais, né, diferentes tipos de texto, que o indivíduo ele amplia os seus horizontes, ele descobre novas ideias, ele desenvolve seu próprio senso crítico. Então, o letramento ele proporciona isso. Com o passar do tempo e as experiências que o indivíduo terá com a leitura, né, com o letramento, faz com que ele possa adquirir conhecimento, assim como também formar a opinião sobre determinados assuntos que ele lê, né, e ele possa ter uma posição crítica acerca do que ele está lendo, concordando ou discordando de um texto que ele esteja lendo, né? Então, é somente através da leitura que o indivíduo, de fato, amplia os seus horizontes. Ele descobre novas ideias, ele desenvolve o seu próprio, a sua própria criticidade sobre algum assunto, né? Então, é importante a gente sempre ter em mente essa percepção, né, enquanto professores alfabetizadores, da nossa responsabilidade neste processo. E claro que a capacidade de aprender a ler, a escrever, está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo. Então, se uma criança tem alguma dificuldade cognitiva, né, ela terá dificuldades de evoluir no seu processo de aprendizagem. Isso é algo, assim, muito claro, né? Então, se a criança possui dislexia, se a criança possui disgrafia, um exemplo, né? A criança terá algumas limitações no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento das tarefas diárias, né, dentro da sala de aula, na forma de apresentar as atividades, as tarefas para o professor. Então, são limitações na capacidade, no desenvolvimento de habilidades e de competências desse aluno, tá? Então, é necessário que o cérebro esteja pronto para processar as informações complexas como a linguagem. Então, se a criança ela tem alguma dificuldade de cognição, ela precisa receber os cuidados necessários com profissionais habilitados na área para realmente descobrir qual é o seu problema cognitivo, né? Nem sempre as crianças têm problemas cognitivos. Às vezes os problemas eles podem ser problemas emocionais. Às vezes a criança presenciou alguma situação, alguma violência em casa com ela mesma, ou com a sua mãe, ou com o seu pai, e isso pode impactar de maneira negativa no seu processo de aprendizado. Então, o professor precisa estar muito atento. E eu reforço a necessidade do professor ter em mãos sempre a anamnese dos seus alunos, né? Como os seus alunos estão aprendendo, né? Qual é a evolução que os alunos apresentaram ao longo de cada bimestre? Se apresentou, por exemplo, uma boa evolução no primeiro e no segundo bimestre, né, do ano letivo, e no terceiro bimestre houve uma queda muito expressiva no seu desenvolvimento, nas suas habilidades da criança, não necessariamente essa criança tem um problema cognitivo, né? Pode ser que esse problema de aprendizagem possa ser em função de algum problema, alguma situação emocional que essa criança tenha vivenciado, né? Então, por isso, a presença de uma anamnese bem feita por parte do professor pode aí minimizar, né, algumas dificuldades que essa criança tenha e você possa aí estabelecer um
pré-diagnóstico do que essa criança tem. É um problema, de fato, cognitivo, de limitação cognitiva, ou essa criança tem algum problema de fundo emocional que está impactando no seu processo de aprendizagem, né? Então, quando a criança tem, de fato, algum problema cognitivo, é necessário que você observe o comportamento dessa criança, né? Será que a criança não está pronta para adquirir algumas informações mais complexas dentro do processo de letramento dela, né? Essa criança não consegue compreender, não consegue evoluir naquele ponto, naquela leitura que você está propondo. Então, tudo isso pode ser uma limitação de fato cognitiva, algum problema cognitivo que a criança tem, que requer um diagnóstico, né? E não necessariamente apenas um problema de fundo emocional que pode estar impactando com a criança, o desenvolvimento dessa criança. Então, o professor precisa ter muito claro em mente essas diferenças. As diferenças de ser um problema de saúde, um problema cognitivo, que faz com que a criança, de fato, não consiga evoluir ao longo de cada bimestre, né? Ou aquele problema que a criança já apresentou uma evolução bem expressiva e houve um declínio do seu processo de conhecimento, das suas habilidades. Então, essas vivências fora do ambiente escolar podem ter um impacto muito negativo na aprendizagem da criança. Por vezes, a criança pode estar sofrendo algum tipo de violência psicológica ou até mesmo física, né, sexual, por vezes. Isso já aconteceu comigo durante os meus anos de escola, trabalhando na escola de educação básica. Então, a criança pode ter um declínio no seu processo de aprendizagem porque ela está passando por alguma situação emocional bem conflitante na sua vida, né? E isso pode ter um impacto muito negativo na forma como essa criança aprende, no seu ritmo de aprendizagem também, tá? Então, eu chamo a atenção para que vocês fiquem atentos à realidade de cada criança, né? Se ela apresentou uma evolução e depois ela teve um declínio, ou ela vem numa constante dificuldades de aprendizagem, né, de evolução da sua aprendizagem. Então, isso pode impactar na forma como você vai direcionar o trabalho com essa criança, a busca ou não por uma ajuda especializada na área da saúde. Então, a memória de trabalho e a atenção são habilidades cognitivas essenciais para o aprendizado da leitura e da escrita. Então, é preciso ter a capacidade de armazenar e também de acenar informações e manter o foco na tarefa, né? Então, a memória de trabalho é aquela em que a gente busca desenvolver habilidades que sejam consistentes para que o indivíduo consiga realmente aprender a ler e a escrever, e também de armazenar informações que sejam contundentes, sejam necessárias, e esse armazenamento seja um armazenamento a longo prazo, né? Isso faz com que o indivíduo ele possa realmente externalizar o seu conhecimento a partir do que ele está aprendendo a cada dia dentro da sala de aula. Por isso que dentro desse processo de cognição e alfabetização, podemos dizer que a alfabetização ela depende da linguagem oral, né? E desde as nossas primeiras aulas, nós viemos aqui reforçando a necessidade do estímulo à oralidade, né? Então, nós precisamos fazer com que as crianças elas falem, elas verbalizem o seu conhecimento, né? As suas ideias, as suas emoções, para que ela consiga, então, expressar-se muito bem oralmente, que isso vai impactar na forma como essa criança ela irá escrever posteriormente. Então, a capacidade de compreender e de expressar as ideias oralmente, ela é um pré-requisito para o domínio da linguagem escrita, tá? Então, isso é fundamental. Nos primeiros contatos com a criança, promovam sempre a oralidade, o desenvolvimento da oralidade da criança, porque como a criança fala, é como essa criança irá escrever. Então, nós temos que ter uma boa cognição, né? Ter uma boa articulação de palavras, né?
precisa ter um vocabulário amplo e só terá essa possibilidade quando a criança ela é estimulada a isso, a falar, a expressar as suas ideias, os seus pensamentos por meio das palavras. E, claro, a busca por uma leitura de livros, de textos diferentes a cada dia, como uma rotina em sala de aula. Isso irá contribuir imensamente para o desenvolvimento cognitivo da criança. E claro que o ambiente familiar, nós já falamos sobre isso, né? Até mesmo o acesso ou não acesso a livros, as conversas sobre temas diferentes, o estímulo que a criança recebe dentro de casa, da sua casa, com relação à linguagem, à leitura, isso pode sim impactar na forma como, no ritmo de aprendizado da criança. Então, as experiências pessoais e o contexto sociocultural do aluno, eles influenciam demais na maneira como ele se relaciona com a linguagem escrita, né? Então, como eu já disse, tudo pode ser motivo para o sucesso ou para a dificuldade de aprendizagem dos alunos, tá? Então, as experiências que eles venham a ter pode impactar, né? E fora do ambiente escolar, que essas experiências podem impactar positivamente ou de forma negativa na aprendizagem desses alunos. Então, é importante a gente estar muito, muito atento a essa realidade para que a gente tenha condições de melhor ter êxito no processo de alfabetização e no processo de letramento das crianças. A qualidade da instrução com professores qualificados e recursos adequados é fundamental para o sucesso da alfabetização. Nós já falamos sobre isso, né, aqui nas nossas aulas. O professor que se qualifica, aquele professor que busca trazer um planejamento bem elaborado, com recursos didáticos diversificados, um bom arsenal pedagógico, né, isso pode garantir, né, ou não o sucesso, né, dos seus alunos. Né? Pode contribuir de maneira positiva ou então dificultar o processo de aprendizado dos seus alunos. Nem sempre o professor fará um planejamento assertivo em todas as aulas de todas as semanas do ano letivo, mas a busca por aulas mais assertivas, por recursos mais coerentes, condizentes com a necessidade dos alunos, isso impacta positivamente no trabalho, na aprendizagem dos alunos. Então, por isso que a qualidade da instrução, a qualificação dos professores, o uso de recursos adequados, isso impacta, olha, de maneira crucial para o sucesso da aprendizagem dos alunos, né? Principalmente aqueles que estão em processo de alfabetização, que é o foco aqui da nossa disciplina, tá? Uma estratégia muito interessante que o professor pode fazer uso e que eu já venho conversando com vocês sobre isso algumas aulas é o uso da ludicidade. Então, as atividades lúdicas, elas estimulam o interesse pela leitura e pela escrita e acaba desenvolvendo também a habilidade de maneira divertida e prazerosa. Então, a utilização de jogos que envolvam a manipulação de letras e a criação de palavras podem ser muito úteis. Reforço para vocês que dentro do arsenal pedagógico, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, que vocês podem estar confeccionando, né, e tendo seus próprios recursos para utilizar nas suas aulas, o uso do alfabeto móvel, por exemplo, não apenas um, mas 2, 3, 5 alfabetos móveis, todos juntos numa mesma caixa, que a criança possa estar ali manipulando, formando palavras, formando sílabas, né, tendo ali uma imagem, e ela já vai ali organizando a escrita por meio do alfabeto móvel. Então, existem diferentes formas que você pode estar fazendo uso do alfabeto móvel para enriquecer as suas aulas, trazendo o alfabeto móvel como um recurso pedagógico. Tá? Além do alfabeto móvel, a gente pode fazer uso de jogos de memória, bingo, quebra-cabeça, algum outro tipo de jogo, né, que envolva a coordenação motora da criança. Então, você precisa ter alguns jogos que sejam jogos interessantes, que sejam jogos de fácil confecção, primeiro ponto, fácil utilização, que possam ser jogos versáteis dentro do seu planejamento, né? Então, isso faz com que você tenha um material bem consistente, né? E bem diversificado, que você possa estar utilizando de diferentes maneiras
como diferentes recursos dentro do seu planejamento. Então, é fundamental a utilização de jogos para que eles possam envolver ali a manipulação de letras, de imagens, a criação de palavras. Isso tudo vai ajudar e muito no processo de alfabetização das crianças. Incentivar a escrita criativa, como a produção de desenhos e textos, estimula a autonomia do aluno e o desenvolvimento da linguagem escrita. Então, quando a gente fala que, como uma estratégia, a escrita criativa, nós temos que fazer uso da escrita de diferentes maneiras. Então, além da produção de textos, a criança pode produzir desenhos para interpretar alguma coisa que ela leu, né? Para que isso possa promover estímulos de autonomia no aluno e também o desenvolvimento da linguagem escrita. É fundamental criar um ambiente que valorize a criatividade e também a experiência que a criança esteja realizando, né? Desenvolvendo. Então, a escrita criativa não é apenas a utilização do lápis, do papel e copiar do quadro, né? Não. Você precisa buscar alternativas que sejam interessantes ao desenvolvimento do aluno, né? E dessa maneira, a criança tenha condições de ter uma aprendizagem de fato significativa no seu aprendizado. E para concluir, a alfabetização e letramento são processos complexos e eles estão totalmente interligados e exigem atenção às necessidades e às características individuais de cada aluno. O papel do professor, então, ele é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem significativo e também desafiador, né, que promova o desenvolvimento da linguagem e também do pensamento. Então, quando a gente fala de criar um ambiente acolhedor, né, que interliga alfabetização e letramento, que o papel do professor é proporcionar uma aprendizagem significativa, né, mas ao mesmo tempo desafiadora, me lembro de alguns exemplos da minha própria vivência enquanto professora alfabetizadora na educação básica, né? Momentos em que as crianças tinham dificuldades de concentração, né? E que eu busquei estratégias para que as crianças pudessem voltar ao foco, né? À concentração para desenvolver a atividade em que eu estava ali pontuando, né? Eu trabalhava com turmas de manhã e à tarde, a mesma turma, primeiro ano, de manhã à tarde, turmas. Eu pude observar que eram turmas totalmente diferentes. Uma tinha um ritmo de aprendizagem mais tranquilo, né? E outra requeria mais estratégias para que elas pudessem aprender, né? Então, por isso que eu digo para vocês, as turmas não são iguais, os alunos não são iguais. Não tem como você utilizar o mesmo planejamento por anos, né, a fio, o mesmo planejamento para turmas diferentes. Você tem que adequar o seu planejamento aos seus alunos, né, de maneira que ele consiga ser realmente estratégico para aquela turma, né, aquela turma que realmente esteja precisando de uma atenção maior, de uma estratégia diferenciada, de mais recursos didáticos, né? Então, o papel do professor é exatamente esse, né? Chamar a atenção dos alunos, né, e proporcionar a aprendizagem de fato significativa para os alunos. Então, para isso, você precisa conhecer muito bem os seus alunos, né? Então, nenhuma turma é igual, né? Então, você precisa direcionar o seu planejamento e as suas estratégias para real necessidade dos seus alunos, tá? E claro que nós precisamos também ter a real noção de que o papel do professor, ele é determinante ao aprendizado dos alunos, né? Que quanto mais o professor, ele realiza um planejamento bem elaborado, bem conciso, bem coerente com a necessidade dos seus alunos, isso faz com que a aprendizagem possa ser realmente significativa e o processo de alfabetização e letramento sejam mais consistentes para os seus alunos, tá?
É um processo complexo? Sim, não tem uma receita de bolo, né? Não é como uma receita de bolo. Então, cada aluno, cada turma é uma turma e cada professor é um professor. Mas cabe a estes alunos e ao seu professor chegar num ponto que busque o equilíbrio para todos, de maneira que seja mais eficiente o aprendizado, né, e que os alunos tenham êxito neste processo. Então, para isso, o professor precisa estar bem alinhado às expectativas dos seus alunos, ao que eles realmente necessitam, para que possa buscar estratégias mais alinhadas à necessidade dos seus alunos. Bom, finalizamos a nossa aula por aqui. Peço a vocês para darem uma lidinha no material da eterna professora Magna Soares, que é o referencial para as nossas aulas neste módulo, tá? E busquem compreender um pouco melhor esse universo que envolve a alfabetização. Para isso, eu selecionei algumas atividades que compõem a nossa unidade. Eu tenho certeza que vai contribuir de maneira significativa para o seu aprendizado também. E caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós estamos aqui para auxiliá-lo da melhor maneira possível. Até a próxima aula!